Vamos falar hoje sobre teorias demográficas. Bom, começando do começo, o primeiro cara a discutir a questão populacional foi um cara chamado Thomas Malthus, certo? Que vai criar em 1798 a teoria malthusiana. Cara, na facul eu li o livro dele. O livro chama Ensaio sobre as Populações e a Natureza dos Recursos Limitados. Nossa, o que quer dizer isso? Olha, vamos lá. Eu fiz aqui um pequeno gráfico de transição demográfica para que você entenda uma coisa. Vou só pegar o giz, aquele corte, 1, 2, 3 e... voltei! Se liga! Quando você tem um processo de urbanização, principalmente no começo dele, a gente tem uma fase que a gente chama de explosão demográfica. É esse períodozinho aqui, ó, se puder dar um zoom aí, produção. É esse período onde você tem um crescimento vegetativo extremamente alto. E o Malthus viveu nesse período, ele viu essa curva de crescimento lá na Inglaterra. Ele viu o processo de revolução industrial, com isso um processo de urbanização, e uma explosão demográfica, a população crescendo muito, muito rápido. E aí ele criou a teoria que era o seguinte: a população cresce em progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim vai, enquanto a produção de recursos, pensa muito aqui em alimentos, cresce em progressão aritmétrica, 2, 4, 6, 8, 10. Segundo ele, em algum momento aconteceria que a população, que a produção de alimentos seria insuficiente para alimentar a população e haveria uma grande crise de falta de recursos, principalmente uma crise de fome. Olha o que ele está falando. Ele está falando que a população cresce de uma maneira praticamente infinita e muito rápida e o tamanho do planeta é finito para a produção de recursos. Cara, ele vai ter umas doideiras na teoria dele. Por exemplo, quando ele fala isso, ele prevê um grande caos de fome e aí ele vai começar a falar que as guerras e as pestes eram boas porque elas ajudavam a conter o crescimento populacional. Ele também defendia a abstinência sexual. Nada de tchuk-tchuk, nada disso. Todo mundo tinha que fazer abstinência para evitar esse crescimento populacional e esse colapso. Essa teoria não se concretizou. E eu quero que você pense em duas coisas para você poder explicar por que ela não se concretizou. Primeiro, ele nunca viu o nosso querido avanço tecnológico. Cara, o avanço tecnológico no campo, na produção de recursos ao longo do século XX, principalmente na segunda metade do século XX, foi exponencial. A gente consegue hoje produzir muito mais no mesmo espaço. Isso vai fazer, então, com que você tenha muito mais alimentos e que essa ideia desse crescimento não se justifique. E outra coisa, ele não esperava a queda do crescimento vegetativo. A partir de um certo momento, o crescimento vegetativo da população começa a baixar. Pô, é só olhar aqui o caso do Brasil, população cada vez com menos filhos, por causa da Europa, a Rússia, que a população encolhendo, Japão. Então, ele não conseguiu prever essa queda. Dá um desconto pro cara, velho. Ele morreu antes disso. Ele só viveu esse período aqui de supercrescimento. Então, baseado no que ele viu, ele criou essa teoria da PG e PA. População crescendo em PG, produção de recursos crescendo em PA. Acho que o mais importante dele é que ele começa a discutir a questão de população com recursos naturais e produção de recursos. O mais importante do que a teoria que não funciona, que não tem nada a ver com a realidade, é você começar a pensar população e planeta. E isso foi tão importante que a partir da década de 60 vai surgir uma teoria chamada teoria neo-malthusiana. Neo significa novo, os novos malthusianos. O que vão ser os novos malthusianos? Vamos lá pegar um mundo pós-guerra. Pós-Guerra Fria. O que eles estão vendo? Os países desenvolvidos têm baixo crescimento vegetativo, baixo crescimento populacional, enquanto os países subdesenvolvidos têm alto crescimento vegetativo. Olha isso, país desenvolvido, baixo crescimento vegetativo, país subdesenvolvido, alto crescimento vegetativo. E eles vão criar a seguinte correlação. Olha, todo país que tem a população que para de crescer se desenvolve. Por quê? Segundo eles, o crescimento vegetativo alto, muita natalidade, vai fazer com que o Estado tenha que gastar muito do seu dinheiro para gerir essa população. Então,
a necessidade de você criar recursos para essa população impede que você faça um desenvolvimento econômico de modo qualitativo. Então, enquanto eu estou gastando dinheiro pela população que está aumentando, eu não estou desenvolvendo a minha economia. E é isso que vai se pautar a teoria neomalthusiana. Se é o crescimento vegetativo alto que impede o desenvolvimento, qual que vai ser a solução para eles? Políticas de controle de natalidade. Se eu controlar a natalidade, eu derrubo o crescimento vegetativo e com isso sobra dinheiro para que eu invista no desenvolvimento. Que país que aplicou isso a partir dos anos 70, galera? A China. O Japão ele fez isso, mas com campanhas. A China criou um controle de natalidade bem rígido. Justamente porque é uma população muito grande na China, se passasse por um supercrescimento, haveria a grande problemática de como que um governo socialista conseguiria manter todo o funcionamento. Então, alguns países aplicaram essa ideia. Porém, não é isso que você vê na prática. A teoria mais aceita, que é inclusive a teoria que vai dar origem a esse gráfico, é a teoria reformista. Eu, quando estou dando aula nos colégios, eu gosto de falar das teorias depois que eu falo de transição demográfica. Já que eu fiz uma pausa, faz aquele merchan básico. Vai ter alguns links aqui na descrição, como por exemplo um link de um curso de Geografia Física gratuito, e bota aqui na tela o meu Instagram. Segue lá no Instagram, a gente troca uma ideia. Lá é conteúdos mais rápidos, carrosselzinho divertido e vamos que vamos. Vamos lá, teoria reformista. Ela é concomitante à teoria neomalthusiana e ela vai falar algo mais ligado à nossa realidade. Cara, vamos pensar o Brasil. Houve alguma lei de controle de natalidade no Brasil? Não. Na verdade, durante o governo Vargas e governo militar, houve até alguns incentivos à natalidade. Porém, nós continuamos tendo muitos filhos ou gradativamente o número de filhos por mulher no Brasil reduziu? Gradativamente reduziu. A gente hoje tem menos aí de 1,7, em torno de 1,7 filhos por mulher. Nosso crescimento vegetativo é cada vez mais baixo. O que mudou? O que fez com que a gente reduzisse? O próprio desenvolvimento social e econômico. Todo o processo de desenvolvimento social e econômico, com urbanização, maior escolaridade, as mulheres no mercado de trabalho, naturalmente leva a uma redução da taxa de natalidade. Então, olha aqui, pensa que ela é o contrário dessa. A neomalthusiana, eu preciso controlar a natalidade para gerar desenvolvimento. Enquanto na prática, a maior parte dos países que reduziram, que fizeram a transição demográfica, foi o contrário. Um maior desenvolvimento gerou uma redução da natalidade. E é isso que você acaba vendo na prática. Um maior desenvolvimento social faz com que as pessoas acabem mudando seus padrões de vida e tenham cada vez menos filhos, certo? Então essa em oposição a essa, reformista em oposição à neomalthusiana. Ficou claro para você? Se não ficou, deixa alguma perguntinha aqui nos comentários. Cara, eu não tenho equipe, eu sou equipe, tenho galera da edição, mas eu que olho todos os comentários e eu que pessoalmente respondo todos os comentários. Para acabar essa aula, última coisa, existe o que alguns chamam de ecomalthusianos. Vareta, ecomalthusianos? Sim, eles vão pegar a teoria malthusiana e trazer para a questão ecológica. O que eles vão dizer? Quanto maior o crescimento vegetativo, pensa aqui, ó, que no começo vai parecer sentido. Quanto maior o crescimento vegetativo, maior a população, mais recursos eu tenho que extrair do planeta, maior o impacto ambiental. Concorda que parece que faz sentido? Quanto maior o crescimento vegetativo, maior a população, maior a necessidade de recursos, maior impacto ambiental. Solução para eles é aplicar também um controle de natalidade nos países subdesenvolvidos, porque são eles que têm natalidade alta. Só que agora pensa comigo uma coisa. Quem consome mais? Uma criança que nasce nos Estados Unidos ou uma criança que nasce na Somália? Quem ao longo da vida vai consumir mais recursos naturais? A criança que nasceu nos Estados Unidos. Então, quando você pensa pessoa por pessoa, você ignora um conceito que eles chamam de pegada ecológica. Cara, pegada ecológica. Pegada ecológica é a marca que você deixa no planeta. É o quanto de recursos você vai extrair do planeta para manter o seu modo de vida. Países desenvolvidos têm um modo de vida de altíssimo consumo. Países pobres têm um modo de vida com baixíssimo consumo, porque são pobres. Então, às vezes, o impacto de uma criança que nasce na Alemanha, uma criança que nasce nos Estados Unidos, ela gera um impacto ambiental, às vezes, maior do que 10 crianças que nascem num país pobre africano. Então, essa ideia dos ecomalthusianos é quebrada por isso. Não dá para eu pensar que quanto maior a população, maior o impacto. Por quê? Porque populações diferentes
geram impactos econômicos diferentes devido ao seu grau de consumo. Ficou claro isso para você? Cara, isso daí é questão de prova, questão importante. Se ficou claro para você, parabéns por chegar no final do vídeo, respira fundo e posso te falar uma coisa? Bora pra facu.